Olá, amiguinhos! Tudo bem com você? Que prazer eu te amar e estar aí na sua casa para mais uma EBD. Antes de iniciar, vamos curvar nossas cabecinhas, vamos falar com Deus? Papai do céu, muito obrigado por esse dia, abençoe nossas vidas, que o Senhor fale em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. E agora, vamos falar o nosso versículo do mês de novembro? Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Crianças, quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, crianças, Deus fala conosco. Vamos repetir o versículo do mês de novembro mais uma vez para guardarmos aqui no nosso coração. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Deus, crianças, criou uma situação de milagres para que Esther se tornasse a rainha da Pérsia, seu marido, o rei Assuero, e juntos, crianças, Esther e seu primo Mordecai descobriram os planos malignos de Amã e através de Esther, crianças, todo o povo judeu foi salvo. Vamos então agora meditar nessa palavra que está lá na Bíblia. Hoje nós vamos continuar Esther, capítulos de 5 a 10. Crianças, vocês se lembram que a rainha Esther convoca todo o povo para um jejum de 3 dias. E então, seu primo Mordecai, ele sai e convoca todo o povo judeu para que eles jejuem. E Esther, depois de 3 dias, ela disse que ela iria até o rei Assuero para contar tudo quanto Amã havia tramado. E também ela iria dizer a respeito da sua origem. Esther, então, depois de 3 dias, ela se arruma. Depois de 3 dias, ela se veste e vai até o pátio. Então, crianças, o rei Assuero vê a sua linda rainha Esther no pátio e estende para ela o seu cetro. E Esther, então, entra na graça do rei e ele pergunta: o que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser, que eu te darei, mesmo que seja a metade do meu reino. E Esther respondeu ao rei Assuero: rei, se for do seu agrado, eu gostaria muito que você e Amã venham ter comigo. Eu preparei um banquete para vocês essa noite. E crianças, então o rei ordenou: digam a Amã depressa que ele venha e vamos então à noite ao banquete que a rainha Esther preparou para nós. Crianças, vocês se lembram? Amã, ele tinha um plano de acabar com todo o povo judeu. E Esther, criança, convocou esse jejum para que ela chegasse até o rei e dissesse para ele quais eram os planos do malvado Amã. Os planos malignos de acabar com todo o povo judeu e com toda a sua descendência. Crianças, então vendo Amã que Mordecai não se curvou diante da presença dele, ele volta para casa enfurecido. E ele chega e ele conta para sua esposa e para os seus empregados que aquele homenzinho, aquele Mordecai não se curvou diante da presença dele. E então sua esposa e seus empregados falam para ele: faz uma forca e enforque Mordecai. Você pode, é só você falar com o rei e o rei certamente vai autorizar. E então, crianças, Amã sai para ir ter com o rei. E crianças, naquela noite, o rei perdeu o sono. Pede para os seus empregados abrir o livro ali das memórias e ele abre na página onde fala, crianças, sobre aqueles 2 homens que tentaram matar o rei Assuero. E Mordecai descobre os planos deles e entrega para o rei. E então o rei manda enforcar esses 2 traidores.
E o rei pergunta para os seus empregados: e o que foi feito a Mordecai por ter ajudado tanto e eu estar vivo graças a ele? E os seus empregados dizem: nada, meu rei. E então o rei anda para lá e para cá quando avista Amã. E daí o rei pergunta para Amã: como se deve honrar a um homem? E Amã pensa lá todo cheio de si. Então Amã diz para o rei: olha, meu rei, acho que você pode pegar as suas vestes reais, a sua coroa, o seu cavalo e mandar que esse homem suba e desfile por toda a cidade e diga assim: assim se faz para o homem que o rei se agrada. E então o rei olha para Amã e diz: então vá, pegue Mordecai e faça com ele tudo o que você disse, sem tirar nada. Não se esqueça de um detalhe. Crianças, e assim foi feito, segundo o rei ordenou a Amã. E Amã se enfureceu. Ele voltou para casa e foi falar à sua esposa tudo o que acontecera. E ainda falando, chegam os eunucos do rei para levar Amã para o segundo banquete que a rainha Ester preparou. E crianças, então o rei, depois de beber e comer, o rei pergunta à rainha Ester: rainha Ester, peça-me e eu te darei até metade do meu reino. E então, crianças, a rainha Ester diz para o rei: rei, se achei graça aos seus olhos, poupe a minha vida e a vida do meu povo. E a rainha Ester continua: rei, estamos vendidos. Não somente isso, rei, mas também estamos dados para a nossa própria sorte, para que sejamos mortos e destruídos, eu e todo o meu povo. E o rei, crianças, pergunta à rainha: quem é o inimigo? Então a rainha Ester diz ao rei: meu rei, o inimigo, o meu inimigo, o inimigo de todo o povo judeu, é esse malvado Amã. Crianças, então Amã, ele suplica. Assim que ele acabou de falar, os seus servidores, os seus empregados cobriram a cabeça do malvado Amã. E um dos seus empregados disse ao rei: perto da casa de Amã tem uma forca de uns 20 metros de altura que ele mandou fazer para enforcar o Mordecai. E assim foi enforcado na forca que ele mesmo preparou para Mordecai. E assim a raiva do rei se aplacou. Naquele mesmo dia, o rei deu à rainha Ester a casa de Amã e todos os seus bens para Ester. E então Ester apresentou Mordecai para o rei e contou que Mordecai era o seu parente e que o rei então tirou, crianças, novamente o anel. Vocês se lembram? Ele tinha dado o anel a Amã e ele pega o anel novamente, ele tira o anel e ele dá o anel sinete, o anel lei, para Mordecai. Ester nomeou Mordecai como administrador de todos os bens que ela tinha acabado de tomar posse de Amã. E depois disso, Ester se jogou aos pés do rei e, chorando, ela clamou para que o rei não deixasse que os terríveis planos de Amã continuassem, que fossem executados contra todo o povo judeu. Então o rei estendeu novamente o cetro para Ester. Ela se levantou, ficou de pé diante dele e contou tudo. E então, crianças, o rei Assuero dá autoridade para que Mordecai pudesse escrever e carimbar uma nova lei, para que todo o povo judeu tivesse agora autorização para lutar contra todo aquele que se levantasse. Mordecai saiu vestido, criança,
e honrado com uma coroa sobre a sua cabeça, levando esse edito para todas as províncias. E na cidade de Suzã, então o povo se alegrou, o povo saiu feliz pelas ruas, depois das batalhas do dia 13 e 14, onde eles mataram 300 mil, depois 500, depois 75 mil, e mataram também os 10 filhos de Amã. Então, no dia 15, eles descansam. E daí, crianças, é estabelecido a festa de Purim. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto aos de perto como aos de longe, crianças. Nas cartas ele ordenou que todos os anos eles comemorassem o dia 14 e 15 do mês de Adar. Esther, uma mulher chamada por Deus com propósito de fazer a diferença, e ela diz sim a Deus, ainda que fosse a sua vida que estivesse ali por um fio, se o rei não estendesse o cetro. Mas Deus muda todos os planos, e Esther e Mordecai conseguem, crianças, através de Deus, fazer a diferença ali no seu povo. Vamos repetir novamente o versículo do mês de novembro, crianças? Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Amém, crianças. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia, Senhor. Muito obrigada, Senhor, que a gente já teve mais uma aula na escola dominical. Abençoe, Senhor, que todas as crianças que estão na igreja, Senhor, relembre todos os versículos que a gente aprendeu na aula. Abençoe todos os professores e os alunos. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Uma semana abençoada. Beijo no seu coração e até a próxima.